Bem-vindos ao IFENEM. Vamos discutir um pouco nessa videoaula acerca do movimento integralista. O integralismo foi um movimento que surgiu no Brasil na década de 1930 e foi o primeiro movimento de massas do país. Foi liderado por um intelectual, um escritor chamado Plínio Salgado, do interior de São Paulo. Vou tentar ser o mais didático possível, 4 ou 5 tópicos, e começaria falando das raízes do integralismo, a origem do cenário que permitiu, ou que ajudou na construção desse movimento. E essas raízes a gente poderia encontrá-las na década de 1920, momento em que há um fecundo debate acerca da identidade brasileira, sobretudo no campo intelectual, no mundo literário, não é? Nessa década que ocorre o movimento modernista, as suas várias vertentes que vão se desdobrando na década de 20, entre elas destaca-se o chamado movimento da ANTA, do qual Plínio Salgado fez parte. Ele que havia publicado em 1926 um romance modernista chamado O Estrangeiro. Então, em meio a esse debate literário, intelectual, em busca de um pertencimento nacional, do sentido de ser brasileiro, que o Plínio Salgado, grande mentor do movimento integralista, foi alimentando as ideias dele. Claro, de um grupo razoavelmente grande. Mas há um outro momento de inflexão também muito marcante para a gente falar em raízes do integralismo. No ano de 1930, esse intelectual, escritor, Plínio Salgado, ele faz uma viagem à Itália. Ele era deputado estadual por São Paulo e na ocasião ele conseguiu ser recebido pelo Benito Mussolini, já primeiro-ministro da Itália desde 1922. Ele escreve, ali no tempo quente, no calor da hora, 2 documentos sobre esse encontro. Uma carta para um amigo, essa carta é possível encontrá-la no arquivo municipal de Rio Claro, onde tem o acervo integralista, o Fundo Plínio Salgado, um acervo muito grande de documentação sobre o integralismo, e um artigo para a imprensa. Ele escrevia na imprensa paulista, então ele escreve esse artigo e uma carta para um amigo. Em ambos documentos, ele se mostra absolutamente seduzido pelo homem, por Mussolini. Numa dessas, na carta para o amigo, ele fala que era de algo parecido que o Brasil precisava. Então ali parece que a gente já tem uma pista muito importante, para pensar acerca do surgimento do movimento integralista. Claro que não é a ação de um homem, mas é um homem agindo, mas num cenário em que essa ação reverbera, em que ela encontra eco, encontra um cenário fecundo para que essas ideias nacionalistas de extrema-direita, diga-se, sejam plantadas. Então, olha, nós temos 2 questões importantes, que é o debate fecundo da inteligência brasileira acerca da identidade nacional, que nós temos no movimento modernista da década de 20, a viagem de Plínio à Itália, em que ele tem um contato in loco, com o fascismo italiano, e chega a conhecer o Duce, o líder do fascismo italiano e chefe do governo da monarquia italiana. Ao mesmo tempo, no Brasil, havia alguns grupos, pequenos grupos nacionalistas regionais de extrema-direita. Nesse caso, destacava-se aí a Legião Cearense do Trabalho, liderada pelo Severino Sombra, e em Minas, o Partido Nacional Sindicalista, de Obiano Melo. São 2 exemplos só. O Plínio conseguiu fazer uma articulação com esses grupos. Quando ele volta ao Brasil, e ele vai, em 7 de outubro de 1932, fundar a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que, além de tudo, conseguiu arregimentar esses pequenos grupos nacionalistas de extrema-direita que existiam em algumas regiões do Brasil. Agora, esse movimento, então, fundado em outubro de 1932 e que cresceu de maneira assintosa ao longo dos primeiros anos ali da década de 30, ao longo dos anos 30, diga-se,
ele era marcado pelo quê? Né? O que o caracterizava? Tá? Então vamos marcar essas características desse movimento que foi muito marcante na história do Brasil, não só nos anos 30, né? Mas sobretudo na década de 1930. Primeiro, há essa busca incansável pela identidade do Brasil. Então é preciso localizar o Plínio como um intelectual que vem desse movimento da ANTA, um movimento que busca o Brasil do interior, o verdadeiro Brasil, distante do cosmopolitismo, que tem sua identidade peculiar. O Plínio, que era um amante da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, e que viu ali essa questão do brasileiro do interior ser um bravo, um valente, um homem adaptado àquelas condições tão duras, tão inóspitas. Então é esse mito do verdadeiro brasileiro do interior que o Plínio persegue, né? É interessante lembrar a saudação que o movimento fazia, a Nauê, não é? Que dialoga com culturas pré-cabralinas, algo que significaria, da língua geral, provavelmente algo como você é meu parente, você é meu irmão, que dá também o sentido, claro, né, de nação, de coesão, quando você sauda com o braço direito ao seu companheiro de movimento, de partido, dizendo Anauê, você está falando, nós somos o mesmo povo, né? Somos a nação brasileira, Anauê. Há uma marca que é incontornável para pensar o integralismo, que é o flerte com o fascismo. Então, é um movimento que flertou, que se aproximou, que teve algum grau de inspiração ao que ocorria na Itália, tá? Com o movimento fascista. A plástica do movimento, não é? Quando a gente vê a questão do uniforme, os integralistas usavam a camisa verde, não é? Os fascistas da Itália uma camisa preta, os fascistas da Itália têm a abraçadeira com a machadinha, aquele feixe, né, de varas. O Plínio estabelece o sigma, esse símbolo universal da matemática de somatória, como símbolo maior do integralismo, né, dando a ideia de união, vai estar na abraçadeira da camisa verde. As marchas, os estandartes, os hinos, os desfiles com muita disciplina, tudo isso compôs a plástica desse movimento político que ocupou os espaços públicos, que ocupou as ruas. E a qualquer desavisado que veja um desfile, que consiga ver um vídeo com um desfile integralista, vai lembrar de algum modo do fascismo. Tá? A similaridade ela salta, não precisa ser aos olhos, não precisa ser um especialista, tá? Para perceber que existe alguma similaridade. Outra questão que marca o integralismo é a forte hierarquia que existia na organização integralista. Nela existe um chefe nacional, tá? O chefe nacional, que é o senhor Plínio Salgado, ele é o chefe do movimento. Do mesmo modo que nós temos a Duce no fascismo italiano e a Führer, né, no fascismo alemão, que pode ser chamado também de nazismo, em função do partido, não é? Nós temos aqui o chefe, que é o Plínio Salgado. Abaixo do chefe, nós temos dois importantes líderes, cujos nomes merecem ser lembrados. O Miguel Reale, que era o chefe do Departamento Nacional da Doutrina integralista, ele é o grande teórico ali do integralismo, claro que Plínio também, mas o Miguel Reale ocupa esse posto, e o Gustavo Dotti Barroso, diga-se, cuja descendência também encontrava-se na Alemanha, né? Parte da descendência dele. É o braço antissemita do movimento integralista, que não pode ser apontado como um movimento antissemita, mas havia esse braço antissemita representado aí pelo Gustavo Barroso, que era o chefe das forças paralelas, né? O chefe das milícias integralistas, porque o integralismo organiza essas milícias do mesmo modo que os fascismos europeus, na Itália e na Alemanha. Há um conselho dos 40, na verdade há toda uma estrutura de Estado organizada de forma paralela, como se eles se preparassem mesmo para ocupar o Estado, eles já têm toda a estrutura montada, né? A grande divisa do movimento integralista foi a conhecida, não é? Deus, pátria, família. Deus, pátria, família.
tá? É a máxima aqui do movimento integralista. No início dos anos de 1970, final dos anos 60, mas é publicado no início dos anos 70, um pesquisador rio-grandense, fazendo um estudo de doutorado em Paris, o Elgio Trindade, ele consegue fazer ainda um survey muito rico com militantes, né? Com pessoas que foram militantes na década de 30. Então, o Elgio traz para nós, nesse trabalho dele, apresentado primeiramente como tese de doutorado em Paris, dados que nos dizem muito sobre as motivações, por exemplo, dos militantes na época. Nesse survey, ele pesquisa isso, né? E é interessante, quando perguntado aos militantes, né, o que havia motivado a entrada deles no movimento integralista na década de 1930. A primeira resposta que aparece é a aversão ao comunismo. Tá? Então, o anticomunismo os motivou a entrar no movimento integralista, que era, portanto, um movimento anticomunista. Não é? A outra questão que aparece em segundo plano é o nacionalismo, ou seja, essa é a mesma busca, né, por o pertencimento nacional, as coisas, né, do Brasil, a identidade brasileira, essa invenção desse sentido nacional, né, essa busca motivava também o militante. E em terceiro lugar, mas não menos importante, né, a simpatia pelo fascismo. Então, os militantes integralistas, já nos anos 60, de 1960, quando indagados pelo pesquisador Elgio Trindade, quando responderam esse survey, colocaram as motivações. Primeiro, o anticomunismo. Segundo, o nacionalismo. Terceiro, a simpatia pelo fascismo europeu. Isso os motivava a entrar nas fileiras aí, né, dos camisas verdes, do movimento integralista. Ora, existe um cenário internacional que parece preparar o terreno para movimentos dessa natureza, não é? A crise de 1929 ela é fundamental, porque a depressão que se segue à quebra da Bolsa de Valores de Nova York colocou em dúvida a suposta eficácia dos regimes liberais. E a década de 30, então, houve uma retração em termos de política econômica. Os estados começam a estabelecer barreiras alfandegárias e isso alimenta um sentido nacionalista. Então, existe um cenário internacional de retração do mundo mundializado, né, para cerrar fileiras num campo mais nacional, né? Então, há uma crise dos regimes liberais, há uma crise, né, da perspectiva ideológica liberal. É um cenário em que Mussolini já está consolidado na Itália. Ele havia chegado ao poder naquele episódio conhecido como Marcha sobre Roma, em 1922, quando o rei Vítor Emanuel o indicou para o cargo de chefe de governo. Em Portugal, desde 1928, também nós temos o início, né, naquele ano, do regime salazarista, essa ditadura que vai atravessar o século, né, em Portugal, só derrubada com a Revolução dos Cravos, em 1974. O salazarismo não é propriamente um regime fascista, mas também flerta, tem proximidade, similaridade com esses regimes autoritários, fortes. Tá? E o próprio colapso, não é, da República Liberal Alemã, aquela frágil república proclamada ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, que entra em colapso. E nesse colapso a gente vai ver a nazificação da Alemanha na década de 1930. Em 1933, Adolf Hitler chega ao cargo de chanceler, né, que na Alemanha significa comandar o governo da República, isso em 1933. E aí vai havendo uma nazificação das instituições alemãs. Então esse é o cenário internacional. Você imagina, tem a Espanha, né, a Guerra Civil, que vai levar o militar, o Franco, para também estabelecer uma ditadura na Espanha. Então temos ditadura de direita na Espanha, ditadura de direita em Portugal, ditadura de extrema direita na Itália, de extrema direita na Alemanha.
E é nesse cenário que o movimento integralista está surgindo aqui no Brasil. Nacionalmente, a gente tinha tido uma ruptura com aquela experiência oligárquica, não é? Da primeira experiência republicana brasileira, com a Revolução de 1930, ao mesmo tempo um levante armado em São Paulo contra Getúlio Vargas, mas que fracassa, que é a Revolução Constitucionalista de 1932, né, na conjuntura política local aqui, nacional. O fato é que esse movimento, com esses apelos, né, Deus, Pátria, Família, com o nacionalismo, com esse autoritarismo e o fenômeno também da plástica do movimento que ocupa os espaços públicos, a eficiência de comunicação, da rede de imprensa que os integralistas tinham, eles vão angariando militantes, dezenas de milhares de militantes. O movimento cresce de tal maneira que isso estimula a ambição do Plínio Salgado de se candidatar à presidência da República. Nós tivemos uma normatização da vida política no Brasil em 1934, né? A Constituição de 1934 estabelecera um mandato de 4 anos para o chefe máximo do Poder Executivo. Getúlio Vargas havia sido eleito de forma indireta, como rezava a Constituição, para o primeiro presidente a partir de 1934. Em 4 de janeiro de 1938, haveria novas eleições presidenciais e Getúlio Vargas não poderia se candidatar. É nesse cenário que, em 1937, os atores políticos estão se movimentando e são lançadas algumas candidaturas à presidência. O José Américo de Almeida, né, lá do Nordeste, autor também de um romance fabuloso, né, A Bagaceira, de 1928. Armando de Salles Oliveira, representando esses liberais paulistas apiados do poder pela Revolução de 1930, e o próprio Plínio Salgado, que registra sua candidatura à presidência da República por esse partido chamado Ação Integralista Brasileira. Acontece que o senhor Getúlio Vargas planejava nos bastidores um golpe de Estado e articulou politicamente esse golpe para, no momento do golpe efetivo, as coisas já estarem arrumadas. Entre os desafios estava seduzir Plínio Salgado, já que ele, Plínio, liderava um movimento de massas, um movimento que era muito autoritário e submisso, pelo menos parcialmente, né, parte dos integrantes muito submissa ao chefe nacional. Então era um movimento que apresentava um risco para as pretensões continuistas de Getúlio Vargas. Nesse sentido, Vargas buscou articular-se com Plínio Salgado. O mediador foi um homem de Minas muito importante no governo Vargas, depois vai ser inclusive o ministro da Justiça, o senhor Francisco Campos, foi o mediador desse diálogo. O Plínio teve em 2 momentos encontros, não às claras, tá? Mas encontros com o Getúlio Vargas, e nesses encontros, 2 encontros, o Getúlio prometeu ao Plínio mundos e fundos, como se diz, ofereceu a ele que num novo regime que Vargas implantaria, haveria só um partido, seria o partido do Plínio, o Plínio ia ficar com o Ministério da Educação, e etc. E, ao que tudo indica, Plínio Salgado, então, deu o seu assente, né? Deu o seu consentimento para que o golpe fosse dado. Uma prova quase inequívoca desse ato de Plínio concordar com a interrupção foi a marcha integralista do dia 1º de novembro de 1937, quando dezenas de integralistas, em perfeita ordem, uniformizados, passaram ali em frente ao Hotel Bahia, onde estava o Plínio Salgado, saudaram o seu ídolo e o seu chefe e se dirigiram ao Catete, né, local em que estava o presidente da República. Vargas já os esperavam lá. Eles foram até lá apenas para saudar Getúlio Vargas com o Anauê e deram meia volta, não é? 50 mil homens, talvez, facilmente teriam tomado o poder. Por que não tomaram? Evidentemente, porque o chefe nacional, Plínio Salgado, já estava articulado com Vargas, que 9 dias depois dessa imensa marcha integralista, deu o golpe de Estado.
No golpe de 10 de novembro, Vargas fala em cadeia nacional, né, de rádio, na época, faz um discurso falando que estava interrompendo o sistema, porque havia um perigo comunista. É um momento que tem um episódio de fake news, curioso, que é o famoso plano Cohen, e aí, argumentando esse risco de um golpe comunista, ele fecha o sistema, interrompe, fecha o Congresso, a Polícia Militar atua nesse sentido, fecha o Congresso. Dias depois, baixa um decreto fechando todos os partidos políticos, e quando ele faz o discurso na rádio, Plínio escuta atentamente, ele não fala uma palavra para o integralismo, não dirige um A ao integralismo. Ali, o Plínio Salgado já ficou, como qualquer matuto, como era o Plínio que pensaria, com a pulga atrás da orelha, tá? E aí já fica preocupado. E o Vargas vai fugir do contato com o Plínio, não recebe o Plínio. Fecha todos os partidos políticos, fecha o movimento integralista. O Plínio fica indignado, tenta encontro com o Getúlio não recebe. Ele manda uma carta para uma amiga em comum, a dona Rosalina, não importa, desculpe, mas manda essa carta, Vargas não recebe, não toma conhecimento, e aí o Plínio decide publicar a carta na imprensa. Uma carta aberta ao presidente, dia 28 de janeiro de 1938, falando toda essa história aí, que o Getúlio tinha traído o Plínio Salgado e tinha traído o integralismo. O Vargas continua ignorando o Plínio, tá? E aí, pela honra, desse homem do interior e de seu movimento, não havia outra coisa a fazer a não ser uma ação de força. E é nesse cenário que Plínio Salgado e outras lideranças, Belmiro Valverde, próprio Miguel Reale, vão articular uma ação armada que ficou conhecido como Golpe Integralista de maio de 1938, Putsch integralista, 10 de maio. Centenas de integralistas tentam um golpe no qual até o palácio em que estava o Getúlio e sua família foi assaltado, o Palácio da Guanabara. Os rebeldes não conseguiram adentrar no palácio, fracassam essa intentona integralista, que, diga-se, teve apoio de alguns liberais, teve apoio do Flores da Cunha, ex-governador do Rio Grande do Sul, agora exilado no Uruguai. Mas, enfim, a ação mesmo é basicamente dos integralistas. Eles fracassam e, a partir desse momento, a ditadura já de Vargas, implantada em 10 de novembro de 1937, começa a perseguir o movimento integralista, que afinal tinha tentado um golpe de Estado, não é? Nessa perseguição, o movimento é liquidado de vez, tudo fechado, muitos integralistas presos, processados. O Plínio Salgado acabou preso e exilado para Portugal, exílio de onde ele só sairá em 1946, quando já tínhamos a Constituição, aqui Vargas já não era o presidente, o Miguel Reale fugiu para Roma, esse homem que era o homem da doutrina integralista. E ao longo da ditadura do Estado Novo, você tem uma imprensa muito controlada, E os discursos contrários ao integralismo foram recorrentes. E os integralistas estavam silenciados, eles estavam calados pelo regime de força. Nesse sentido, não é difícil supor que foi se construindo uma percepção muito negativa em relação ao movimento integralista, que agora estava, praticamente destruído. Quando Vargas caiu em 1945 e houve a democratização do Brasil, os integralistas se reorganizaram. Mas agora era um cenário pós-Segunda Guerra Mundial, Os horrores perpetrados, sobretudo pela Alemanha nazista durante a guerra, estava posto, estava publicizado. Os julgamentos de Nuremberg, então, colocaram às claras aqueles horrores, perpetrados pelos nazistas. Qualquer simpatia com isso estava vetado no campo da política. Então, os integralistas se reorganizaram numa outra plástica, Não mais usam a camisa verde, no primeiro momento não usam mais o sigma, não usam mais braçadeiras,
Organiza um partido com o formato tradicional, chamado Partido da Representação Popular. Esse partido será presidido por Plínio Salgado, de 1946 até 1965, quando o regime militar instituiu o ato institucional número 2, que fechou todos os partidos, instituiu o bipartidarismo. Mas nesse longo período da República Democrática, de 1946 a 1965, os integralistas não alcançaram mais a força que tiveram nos anos 30. É fácil perceber por quê. Há uma equivalência simbólica. O integralismo é fascismo. O fascismo matou os judeus. Pronto, acabou. Isso é uma fala de um ex-senador do Partido de Representação Popular, do Partido Integralista. É uma equivalência que simplifica a vida, que simplifica a compreensão dessa questão, mas que diz muito. O integralismo no pós-Segunda Guerra Mundial não conseguiu ser a força expressiva que Plínio tanto almejou. Obrigado.